Paz do Senhor a todos, esse é o terceiro vídeo da série Estude Comigo, Teologia para Pentecostais, do pastor Walter Brunelli. Nós já fizemos um vídeo de apresentação, nós já fizemos um vídeo da introdução, agora nós vamos entrar na história dos pais apostólicos, rapidamente, para não perder o costume. Paz do Senhor a todos, eu sou o Mário Júlio, vosso amigo, vosso irmão, e sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado por teologia e junto com você quero estudar esse livro, quero me aprofundar no conhecimento sobre Deus, sobre a palavra de Deus, no caso aqui sobre a história da igreja, ok? Vamos lá, vídeo que segue. Então, irmãos, já vou entrar direto no tema aqui, já vamos entrar direto no assunto, no texto. Mais adiante quero dar no finalzinho do vídeo, eu vou apresentar as duas capas, capa da frente e atrás, todas as informações, e no próximo vídeo eu vou colocar lá o prefácio do livro, o prefácio dessa coleção, e depois do outro vídeo os prolegômenos. Eu vou colocando no finalzinho, vamos focar no estudo da história da teologia. No final do primeiro século, então nos anos 90 e poucos, e o início do segundo século, 101, 102, 100 e poucos, 90 e poucos, 100 e poucos, alguns escritores cristãos se destacaram e os seus escritos foram preservados, chegando até nós hoje, ok? Então, esses primeiros estão falando desse que nós estudamos, nós comentamos. Marque depois nos vídeos, comentários, os que vocês querem, o que a gente acha interessante, e depois a gente vai ver agora a história de cada um deles. Então tem muita coisa, tem uns aqui que dá pra ver que não vão ser interessantes para nós estudar, tem outros que sim, então é bom. Se vocês quiserem, eu faço o vídeo como um acréscimo no nosso estudo, o vídeo só lendo algumas. Tais escritos dão um testemunho do Novo Testamento em relação à autoria e o conteúdo, bem como relato as crenças e o modo de vida da igreja primitiva. Os escritores e os escritos que mais se destacam foram Clemente de Roma, Policarpo, Inácio de Antioquia, Barnabé, pastor de Hermas, Papias e o Didaquê. Ok. A patrística é classificada em dois grupos étnicos, dos pais gregos e dos pais latinos, os que foram instruídos pelo pensamento helênico. O que é helênico? Existem pessoas, por exemplo, no Brasil tem um nome chamado Helen, H-E-L-E-N, mas a palavra Helen significa, olha só, vou contar um pouquinho da história para vocês. Nós estamos estudando história, faz sentido, né? Então, faz sentido eu ser explicado isso. A palavra Helen significa cultura e idioma grego. Ok? Você consegue ver aí? Acho que consegue. Vou fazer um resumão. Os impérios. Houveram os impérios assírio, e que o reino do norte foi levado cativo e disperso para todas as nações em que os assírios dominavam, e gente de todas as nações que os assírios dominaram foram para o império, para o reino do norte, transformando em Samaria, e aí Samaria se transformou em um lugar impuro, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, ok? Depois vem o reino babilônico e Babilônia, e levou quem? Cativo, mas para a Babilônia, não dispersou, para a Babilônia, e manteve por 70 anos lá, Reino do Sul. Não é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Reino do Sul, Reino do Norte, Reino do Sul. Ok? Veio os Medo e Persa. Mandou voltar, ó, o Reino do Sul. Ok? Com Ciro, que é a história de Isaías, escreveu sobre Ciro, e aí Ciro permite voltar. Depois os outros reis foram administrando essa. Então isso aí é os Medo e Persa. Ok? Estamos de acordo? Depois que passou,
me vem o reino grego. Ok. Destaque do reino grego foi o homem chamado Alexandre o Grande. Ok. Alexandre o Grande. Ele construiu uma cidade chamada Alexandria. Não está aqui, mas mais atrás nós ouvimos falar sobre Alexandria. Então tá, estamos de acordo. Só que aí, quando o Império Grego caiu, esse aqui, quando a Babilônia veio e levantou seu império sobre a Síria, ele foi e destruiu os assírios. Ok, estamos de acordo? Quando os Medo e Persa vieram, eles destruíram os babilônios e assumiram o reino, o império. Quando o grego veio, destruiu os Medo e Persas e assumiu o império. Quando Roma, Império Romano, ele veio, ele não destruiu o Império Grego. Literalmente, ele engoliu o Império Grego. Então, nós estamos falando da cultura. Ó, cultura. Porque Roma tinha sua própria cultura, ok? Não tinha? Roma, Itália, tinha sua própria cultura. Só que o que ele fez? Ele impôs às nações a cultura grega. Roma tinha seu próprio idioma, o latim. Ó, tinha seu próprio idioma, latim. Mas ele impôs ao império não o seu idioma, guardou o idioma para o seu próprio país. Mas ele impôs o que? O idioma grego. Não, é idioma grego. Até porque o Novo Testamento não foi escrito em latim, mas foi escrito em grego koiné, que era o grego do povo. Tinha mais de um formato de grego, que era o grego erudito, era o grego dos estudiosos, o grego bem elaborado, sabe? E tinha o grego popular. Aí até dizia que, como se fosse hoje uma pessoa do interior, que sem estudo fala as palavras erradas, palavras aí do jeito dele, não tem um estudo, a gente vai dizer, mas a pessoa não tem estudo. É mais ou menos assim como era o grego escrito pela Bíblia, na Bíblia. Era um grego mais pelo povão, ok? Então isso aqui era o pensamento helênico. Helenização. Então todas as cidades, todos os reinos assumidos por Roma foram impostos sobre ele a cultura grega. Até hoje nós vivemos a cultura grega. Ah, mas é mentira. Não, mentira será? Que horas vira nosso dia? Meia-noite, né? Para os judeus virava 6. O grego virava meia-noite. O formato do mês. O formato do mês é o formato grego. A nossa cultura sobre julgamentos, júri, é uma cultura grega. Nosso estudo, o colégio, o formato de estudo do nosso colégio, dividido por matérias. Por que a teologia depois foi dividida por matérias? Estudo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do homem, do pecado, da salvação, divididas por matérias. Por que o nosso colégio é dividido por matérias? Porque faz parte da cultura grega. Os nomes, muita coisa. Se você for se aprofundar em grego, muita coisa do nosso dia é grego. Mas ele foi difundido, espalhado, foi colocado à força, sobre pena de destruição. Se a cidade, se a localização não aceitasse a cultura grega, eles eram destruídos. Então eles eram obrigados, eles não tinham escolha. Ou aceitavam a cultura grega ou eram destruídos. Então eles acabavam. O Novo Testamento foi forçadamente escrito em grego, porque o idioma hebraico já na época ele já não era mais falado, porque se alguém fosse falasse em público o idioma hebraico, ele
quando Jesus veio, Jesus falava aramaico, né? Pelo menos falava palavras em aramaico, alguma coisa em aramaico. Mas na época de Paulo, dos escritos, alguns anos depois, os escritos tudo tinha que ser tudo em grego para poder, porque o pessoal não ia entender, entendeu? Então, permitia-se orar em hebraico e falar em hebraico somente dentro da sinagoga, aonde havia uma liturgia, um espaço para eles poderem literalmente orar em hebraico, falar em hebraico somente dentro da sinagoga, ok? E já foi 10 minutos só nessa explicação, mas não tem como você não entender agora. E aí os impérios assírio, babilônico, medo e persa, grego e Roma. Depois de Roma, quando caiu Roma, os impérios deixaram de existir. Ok? Isso aqui você demoraria semanas e semanas para entender cada um dos impérios, e aqui eu fiz um bom resumo para você. Isso aqui é importante você gravar na sua mente, escreva na sua Bíblia. Se você não entendeu minha letra, não tem problema, eu vou falando e você vai escrevendo uma linha após a outra com calma. Então aqui, ó. Os que foram instruídos pelo pensamento helênico e os que foram influenciados pelo pensamento romano de Roma e sobre o pensamento grego, ok? Em Roma, na própria Itália, na própria Roma, eles falavam latim e a cultura romana, ok? Ó, o império se espalhou pelo mundo inteiro. E aqui estava a bota, que era Roma, ok? Em Roma, ó, Roma, o idioma e cultura eram romanos. Ok? Você está me entendendo? Em Roma, botei aqui a botinha, a botinha aqui, que Itália é uma bota, né? Aí eu botei a bota aqui, ó, para vocês terem uma noçãozinha. Em Roma, o idioma e a cultura eram romanos, ok? No Império, ó, aqui, dois. No Império, o idioma e a cultura eram helênicos, ok? Então nós tínhamos os pais. Eu sei que quando a Igreja Romana assumiu a Igreja Romana assumiu a história, assumiu a igreja cristã. Depois de Constantino, se tornou a religião oficial de Roma, ok? Então, para Roma, o idioma oficial e a cultura oficial era a cultura e o idioma romano. E para o resto do império eram helênicos, o idioma e a cultura. Então começou teólogos, homens, os pensadores sobre Deus, sobre a palavra de Deus, os que foram instruídos pelo pensamento helênico, e os que foram influenciados pelo pensamento romano, são chamados pais apostólicos, ok? Eles caminharam paralelamente no tempo, reivindicando para si mesmos a hegemonia da igreja, uns pendendo para Constantinopla, e outros para Roma. Então aqui nós temos uma briga gigantesca. Só um segundinho. Isso aqui você tem que anotar, isso você vai ter que escrever. Quero ver onde que fala. Não. Só um segundinho. Não tá aqui. Depois a gente vai achar. Ok? Vamos lá. Qual nosso interesse em estudar a patrística nos dias de hoje?
Nós estamos em quanto vídeo? 14. Qual o nosso interesse em estudar patrística nos dias de hoje? Qual a importância dos seus estudos para a igreja atual? Pergunta Benoit. A par de sua significação histórica, terá ainda a exegese patrística algo a nos dizer? Terá ela algum valor para nós? Poderemos ler hoje em dia com proveito as explicações de um Irineu, os comentários de um Orígenes, as homilias de um Basílio de Cesareia ou de um Agostinho. Aqui nós vamos ver aqui, se você se interessou, Benoit, André Benoit. Esse aqui, se você ver aqui, ó, no comentário do livro, você vê aqui e uma vírgula e continuação do nome. Então quer dizer que esse aqui é o sobrenome e ele era conhecido pelo sobrenome. E aí bota uma vírgula André, então é André Benoit. Ok? Então é o primeiro, esse aqui é o primeiro nome dele, é o nome dele de verdade, só que ele foi conhecido por Benoit. Então você tira essa vírgula e inverte. André Benoit. O livro é A Atualidade dos Pais da Igreja. São Paulo, editora Asti, 1966. Olha, interessante, bem antigo o livro. Mas com uma boa... Bem interessante. É bom saber sobre os pais da igreja. Bem legal. Página 69, ok? Como diz, vídeo que segue. Vamos lá. No decorrer dessa sessão, em que trataremos exclusivamente dos pais da igreja, constataremos o quanto eles oscilaram na teologia cristã, variando em relação aos escritos apostólicos, a ponto de cometerem, decorrer da sessão em que trataremos exclusivamente dos pais da igreja, trataremos o quanto eles oscilaram na teologia cristã, variando em relação aos escritos apostólicos, a ponto de cometerem verdadeiras heresias, as quais se perpetuaram ao longo da história. Sobretudo, aquelas que foram abraçadas pela Igreja Católica Romana, a qual considera os pais da Igreja como santos pais. Apesar de enxergá-los na categoria de hereges, também devemos reconhecer o papel importante que alguns deles exerceram em relação à exegese. Exegese é retirar do fundo, como se fosse fazer um poço, e você vai cavar mais. Quanto mais você cava, mais fundo você vai. Exegese é retirar o conhecimento profundo do texto. Tem a interpretação, a hermenêutica. Hermenêutica, você consegue ver? Consegue. É interpretação. Ok? Mas é interpretação. Vou interpretar como uma alegoria, como as classificações de interpretação de texto. A exegese significa meio que retirar lá do original. Nos originais é a interpretação mais profunda. É a parte mais profunda da interpretação. É a parte mais radical lá da interpretação, a parte mais profunda. É como se fosse, tipo, aqui eu vou interpretar o texto bíblico como ele chegou para mim. E aqui eu vou interpretar o texto lá no original, no hebraico, no grego, no aramaico. E aí eu vou lá na palavra, vou saber o idioma original e vou ver o que aquele texto, o que aquela palavra significa. Se eu dividir aquela palavra, quais as palavras que eu tenho, qual a origem de cada letra, qual a origem, entendeu? E aí vamos conseguir tirar proveito mais profundo daquele texto, ok? Então, hermenêutica, com um pouco de estudo você já consegue dominar um pouco da hermenêutica. Exegese não é para qualquer um, é alguém que se aprofunda muito. Consegue ter uns recursos exegéticos, tipo, se alguém fez uma exegese boa, você estuda aquela exegese pronta, e aí você tem uma exegese bem legal para você usar como base. Mas criar uma exegese, tem que ir lá nos idiomas originais, tem que aprender, não só aprender palavras, mas aprender como funcionava a colocação de verbos, o sujeito, tudo, para não ter o risco de pegar palavra por palavra e fazer uma exegese errada e tirar doutrinas dentro. Já houve, já da pessoa pegar idioma original, não aprendeu por completo, aprendeu só uma ou outra palavra e depois acabar criando heresias porque ela se perde. Olha aqui,
minha pulseira, que bonito. Jesus. Haha. Ok? Então, vamos lá. Apesar de enxergá-los na categoria de herege, também devemos reconhecer o papel importante que alguns deles exerceram em relação à exegese e à dogmática do início da era cristã. A distância cronológica que os separou do período apostólico é significantemente menor que a nossa, possibilitando-lhes, ao menos em tese, melhor compreensão dos escritos apostólicos que nós. Ok? Então, quer dizer assim, ó, que o fato deles terem convivido com pessoas, ou se aproximado, ou tiverem vivido perto, próximo aos pais, os apóstolos, ao pessoal que conviveu com eles, entendeu? Então a compreensão deles pode ser bem melhor que a nossa, porque eles viveram 100, 200, 300 anos depois. Nós estamos aqui há mais de 2.000 anos, mais ou menos uns 2.000 anos de diferença. Então deve ser respeitada pelo menos esse fator aí deve ser tratado com interesse, ok? Ah, tá. Alexandria, ok? Aqui um desenho aqui da possível Alexandria. Vou botar pertinho de você. Fique tranquilo que você vai olhar as fotinhos com calma. Consegue ver? Tá focado? Deixa eu ver. Aí, desenho, provavelmente Alexandria, como mais ou menos era. Legal, né? Então tá, nós estamos com 21 minutos. Vamos ver o que nós temos. Nós temos muita coisa ainda, tem bastante coisa. Queria ver se eu chegava aqui no vídeo de agora. Não vai dar, vou fazer 2 vídeos para estudarmos os pais, ok? Vamos fazer 2 vídeos pelo menos. Não, é melhor fazer 2 vídeos bem bonitinhos, bem estudados, do que atropelarmos. Então vamos voltar para cá. Foco. Aí. Você bota a minha mão na frente do foco, ele muda o foco do livro. Alexandria e sua importância. Ainda nesse preâmbulo da história, nesse período, convém dar uma palavra sobre a importância de Alexandria. Voltando aqui, Alexandria era o imperador grego que precedeu o Império de Roma. Ok? Estamos de acordo? Então tá. Sobre a importância de Alexandria na formação dos teólogos e nos debates que se seguiram por séculos. Alexandre o Grande, da Macedônia, construiu uma cidade, a cidade de Alexandria, em 332. Ok? O que é interessante aqui? Que Malaquias escreveu o último texto do Antigo Testamento em 400 AC. E aí, Alexandria construiu essa cidade em 332 AC. Quer dizer que mais ou menos após Malaquias, então ele foi construir essa cidade em 68 anos de diferença. Após 68 anos do escrito de Malaquias, foi que Alexandre construiu a cidade de Alexandria. Então mais ou menos tem que ter essa noção, ó. Malaquias 400 AC. Alexandria 332 AC. 68 anos. Escreva aí, é bom isso aqui, é bom guardar essa, saber. Passou 68 anos. Vê uma pessoa que tem a idade de 68 anos, aí tu imagina, mais ou menos a vida dela foi o tempo pra gente começar a se colocar. Olha, você entender um pouquinho de datas, um pouquinho de história, facilita muito. Muito, muito, muito. É a mesma coisa que entender um pouquinho de onde estão os livros da Bíblia. Na hora que abrir a Bíblia para ler, para achar um livro, é muito mais fácil. Já 3, 4 vezes na minha vida decoro e esqueço os 12 profetas menores, o livro dos 12.
Mas assim, ó, ainda consigo ainda me lembrar e facilita um monte a leitura. Quando tu abre ali, eu quero o livro tal, vou ali rapidinho, já sei mais ou menos se tá pro final, pro meio. Então é bom saber um pouquinho da história também, das datas. Ó, Alexandre o Grande, na Macedônia, construiu uma cidade, a cidade de Alexandria, 332 a.C., na costa noroeste do delta do Nilo, no Egito, no local onde antes havia uma cidade chamada Racotes. Alexandre batizou aquela cidade com seu próprio nome, Alexandria. Depois da sua morte, foi substituído por Ptolomeu I. E, na verdade, o reino de Alexandria foi substituído por os Ptolomeus, assumiram uma parte, e teve outros que assumiram outra parte. Mas aí, aqui o pastor Walter Brunelli, para não criar confusão com um monte de nome, ele focou só nos Ptolomeus. E que os o Ptolomeu I assumiu a cidade de Alexandria. E os outros aí ele não quis focar para poder trazer uma informação mais precisa e não criar também muita confusão. Vou trazer esse livro um pouquinho mais pro meio. Não vou mexer na câmera. Aqui. Mudou um pouquinho, mas garanto que melhor para você. Então ele foi substituído por Ptolomeu I, o qual construiu uma grande biblioteca na cidade. Então Ptolomeu I está aqui. Alexandre construiu a cidade. Ptolomeu I construiu a biblioteca. Alexandre, você escreve assim, Alexandria. Alexandre construiu a cidade, Alexandria, ok? O Ptolomeu I, isso aqui vale a pena você pegar o seu livro e escrever isso. Escreve. Tem gente que escreve de caneta, tem gente que bota marcador coloridinho. Eu gosto do lápis, porque depois eu quero trocar informação. Eu entendi errado, mas agora eu entendi correto. Vou ali, apago e mudo a informação. Eu gosto do lápis. O lápis até nem tem a borracha, eu gosto do lápis e com a borracha. Ptolomeu I, olha só. Ptolomeu I construiu uma grande biblioteca. Ptolomeu I, biblioteca. Com essa informação você também não vai se perder mais. Alexandre construiu a cidade, Alexandria. Ptolomeu I foi construir uma biblioteca e o objetivo era construir a biblioteca com todos os livros do mundo. Depois que eu li isso aqui, eu fui assistir vídeos do YouTube e aprender mais sobre essa parte da história. Ok? Então, eu me aprofundei fora. Alguma coisa que tem aqui que você viu, assim, mas é muito bom esse assunto, mas parece que tem mais coisa que não foi dito. Vai, pesquisa outros livros, bota vídeo do YouTube e pesquisar, pare um pouquinho, assista lá e depois volta pra cá. Ok? Então ele construiu uma grande biblioteca. Com a morte desse veio quem? Ptolomeu II. Ptolomeu II. Vou botar aqui assim. E 2. Ptolomeu II deu ainda mais força intelectual à cidade, acrescentando volumes à biblioteca, aumentou a biblioteca. Foi também esse rei quem solicitou a tradução da Bíblia. O vernáculo oficial, o hebraico, para o grego, resultando a famosa tradução de 70, conhecida como a Septuaginta, escrito dos 70. Ptolomeu II foi e traduziu o Tanar Antigo, ok? Traduziu o Tanar, traduziu o Antigo. Você consegue ver daí? Consegue, ó. Vou botar para pertinho agora, vou começar a usar esse recurso. Não vou conseguir focar. Vou tocar aqui na tela. Opa. Aí. Olha lá. Alexandre construiu Alexandria. Ptolomeu I construiu a biblioteca. Ptolomeu II mandou traduzir o Tanar, o Antigo Testamento, tá? De Torá, Nar de Neviim, dos profetas, Ra de Retuvim, escritos.
Tanakh. Ok? Quando Jesus disse os profetas e a lei, os profetas, os profetas e os escritos, aqui faz todo o Antigo Testamento. Ou para nós, Antigo Testamento. Ok? Ou para muitos o Primeiro Testamento, a primeira. Vamos lá. Vamos focar de novo? Tem que cuidar o foco para. Daqui a pouco eu acho que vocês estão conseguindo ler tudo e está desfocado, não entende nada. Então isso aqui é muito importante. E a Septuaginta, o que ele fez? Ele pegou. Tem uns textos que diz que é 70. Tem estudos que dizem que é 72. Ele pegou 70 ou 72 eruditos. Diz que ele mandou traduzir a lei de Moisés, o Pentateuco. E esses 72 ou 70 eruditos copiaram, cada um copiou, fez uma cópia da lei de Moisés, e diz que todos escreveram a mesma coisa, fizeram a cópia igual. Okay? Parece que depois que esse Ptolomeu foi, que aí eles foram e passou os anos, aí eles terminaram de fazer a cópia de todo o Antigo Testamento. Agora as informações estão meio que tentando voltar à mente, assim, mas é mais ou menos isso. Mas o importante é que foi escrito a princípio no início por 70 homens, então por isso que é chamada Septuaginta, tem até hoje. E essa Septuaginta aqui, isso aqui é importantíssimo, porque quando o Novo Testamento, só um pouquinho, vamos facilitar para nós, escrever um pouquinho menos no livro, que meus estudos aqui. Esse aqui eu bolei agora com... Deixa eu pegar uma folha daqui de dentro, eu vou escrever aqui, que aqui não tem muito perigo dele. Ok? Tá focadinho? Tá. Vamos botar aqui, ó. Tá, na, em hebraico. Ok? Tanakh em hebraico. Ok? Aí, qual era o texto que Jesus tinha para ler? Exemplo, nós temos quanto? 20, 32 minutos. Vamos por aqui. Daqui a pouco, em 40 minutos eu paro e a gente vai. Qual era o texto? Vou fazer uma comparação aqui. Exemplo. Quando Davi, não sei se você acredita ou não, mas eu vou, na minha interpretação, eu vou do meu jeito de explicar. Quando Davi pegou 5 pedras, colocou 1, 2, 3, 4 no seu alforje, palavra bonita, alforje, colocou ali, guardou 4 pedras, e a 5, e a quinta ele atirou no gigante. Ok? Quando Jesus foi para o deserto, o que será que ele ficou no deserto fazendo durante todos aqueles dias? Quando o diabo atacou Jesus, quando o diabo tentou armar suas armadilhas psicológicas para tentar convencer Jesus, com que Jesus saísse da regra, com que Jesus fosse para o lado dele, ele atacou e Jesus respondeu sempre, sempre, sempre. Se você pegar as 3 respostas que Jesus deu, foram no livro de Deuteronômio. Eu creio, aí é crença, eu creio, que Davi pegando as 4 pedras, colocando no bolso, no alforje, e pegando a quinta para atirar no gigante, é como Jesus pegou o Pentateuco, pegou a lei, guardou a lei, os 4 livros. Não vou dizer que ele não leu, que ele não estudou, garanto que ele estudou, garanto que ele ficou 40 dias em intimidade com Deus, mas na hora de atacar o gigante, ele usou uma só, o Deuteronômio, a última pedra. O último livro escrito por Moisés. E ele venceu. Todas as 3 respostas que Jesus deu foram através do livro de Deuteronômio. Sabe o que é esse livro que Jesus tinha? Porque o texto Tanakh em hebraico original e só estava aonde, nessa época de Jesus, época de... Opa, meu braço está fechando aqui. Época de Jesus. Esse Tanakh em hebraico estava dentro
das sinagogas. Conhece? Sinagoga. Travou e travei. Sinagogas. Eu acho que é com S. Se não for com S, vocês me perdoem, sabe que eu fiz um erro bem legalzinho. Sinagogas. Estava dentro das sinagogas, ok? E vou botar aqui, ó. Vou dividir. O Antigo Testamento era... Vou dividir só para a gente entender, só para fazer diferença. O Tanakh e hebraico. O Antigo Testamento estava em grego. Era o que o povo tinha em mãos. Então, quando Jesus foi para o deserto, provavelmente ele tinha o texto grego, que era a Septuaginta. Foi o texto em que os 70 homens traduziram. E eles foi colocado dentro da biblioteca de Alexandria. Vale a pena ficar nesse tempo aqui. Quem mais teve o texto o texto grego como base teológica para montar seu conhecimento bíblico? Vamos lá. Primeiro, um homem muito importante para nós na Bíblia, Paulo. Todas aquelas informações, interpretações que ele trouxe sobre a lei, todas aquelas interpretações que ele trouxe, era do Antigo Testamento grego, não o hebraico. A tradução para o grego. João, Pedro, ok? Eles não tinham o que nós temos agora no Novo Testamento. O Novo Testamento estava dentro da mente deles, o coração deles. Eles tinham o Antigo Testamento. Eles não liam Mateus, Marcos, Lucas, João, não liam. Paulo não leu a Epístola de Romanos para escrever os Romanos. Qual era a Bíblia deles? Qual era o texto? Era o Antigo Testamento. Eles tinham a lei, tinham os profetas e os escritos. E eles liam os escritos e ali eles achavam Jesus. E eles interpretavam o Antigo Testamento a partir do ponto de que dali estava escrito sobre Jesus. E era o livro deles. E qual era o Antigo Testamento? O Antigo Testamento grego. Hoje nós cristãos, quando quer se aprofundar, nós vamos no Antigo Testamento hebraico. É importante, é muito bom. Eu amo o idioma hebraico, eu estudo o idioma hebraico. Eu vou contar uma coisa para vocês, eu escuto música. As minhas músicas que eu escuto é uma música judaica, uma música hebraica, com o idioma hebreu, falando de Jesus, de judeus messiânicos que creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Só botar ali, depois eu escrevo os nomes dos cantores para você pesquisar. É ali, ó, é Shiloh Ben-Hud, ele canta louvores, e aí tem ali o louvor em hebraico, e já tem pessoas que traduziram, conforme tu vai escutando a música, vai lendo a letra ali, fala sobre Jesus, vai traduzindo a letra assim, escrito. Joshua Aram, que é outro, um pastor, cantor, tem um que canta com eles, que é árabe, que é o ex-muçulmano, só que é um pastor evangélico, Nizar Francis. Eu posso até, se vocês quiserem, em algum vídeo depois, me pede aí e eu coloco no link da descrição desse vídeo aqui, ou em algum próximo, eu coloco algumas músicas desses cantores, uma playlist com as músicas desses cantores para você escutar. E ali na letra vem a tradução. Entendeu? O idioma hebraico é muito importante. O idioma é o idioma que Deus deu para o povo. E eu acredito que é o idioma que Deus falava com Adão. Você lembra da confusão dos idiomas lá na Torre de Babel? Quem foi que não se meteu junto com eles lá? Foi Sem. Sem foi quem não se meteu. Porque até quando Noé disse, bendito seja o Deus de Sem. Entendeu? E dele veio Éber, e depois, que são chamados hebreus, vem Moisés, e aí, vem Abraão, e aí se segue. E aí os filhos de Abraão, quem não se comprometeram com os cananeus, seguiram esse idioma, porque aí nós vemos Isaac e Ismael. Ismael se misturou com os cananeus, e Isaac seguiu o idioma. Depois nós vemos o Jacó e Esaú. Jacó não se misturou com os cananeus, Esaú se misturou com os cananeus.
E aí perdeu o idioma, se confundiu o seu idioma com os outros. E aí veio o povo de Israel. Então, eu creio, no meu pensamento, que Deus conservou o idioma que ele falava lá com o idioma que Deus falava com Adão, com Abel, com Caim, depois com Sete, com Enos, passou por Enoque, passou por Noé, passou por Sem, passou por Heber, veio vindo até chegar em Abraão, passou por seus descendentes, passou por Moisés, passou por todas as perseguições de Israel, teve escondido dentro das sinagogas e depois voltou. Agora, quando Israel se tornou nação, qual foi o idioma oficial? O idioma hebraico. Entendeu? Então é o idioma que Deus trouxe. Mas o Antigo Testamento, nós temos que ter em mente, o Antigo Testamento, em que Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas, todos esses escritores do Antigo Testamento, eles tinham em mão, qual era a Bíblia deles? Era a Septuaginta. Então isso aqui para nós foi muito importante, porque se não tivesse sido a tradução da Septuaginta, o Antigo Testamento, o Tanakh, teria só dentro das sinagogas. Somente o erudito, somente quem ia fazer as orações e as leituras da sinagoga saberia o texto bíblico. Ali todos eles tinham. Então isso aqui na história foi... como é que é? Foi provido, como é que é? Previsão e provisão. Aqui é uma coisa para mostrar para vocês, olha aqui, ó. Foi uma previdência de Deus. Eu vou colocar aqui pequenininho um quadradinho aqui, você consegue ver? Consegue. Providência. Previdência. Providência. Deus providenciou. O que aconteceu? Como é que é uma providência de Deus? É quando você está passando, exemplo, por uma luta, por uma dificuldade, e você clama a Deus e Ele lhe dá na hora. Ele lhe dá na hora o que ele aqui. Lhe dá na hora o que você precisa. Providenciou. Você está sem alimento e Deus usa alguém para lhe trazer o alimento. Ele providenciou na hora. Nós devemos agradecer a Deus pelas providências, porque as providências de Deus sempre vêm para... num momento a gente sabe, eu estou passando por um problema, eu estou por uma dificuldade, eu estou com uma doença, com uma dor, eu pedi a cura, pedi a libertação, com um problema de discussão, falta de paz, de guerra, você está vendo todos os dias aquela desarmonia, e aí você pede para Deus e Ele providencia, ok? Providência. Mas a previdência, muitas vezes nós não temos ciência. Por quê? Deus sabe que lá no futuro você vai passar por um problema estomacal. Deus sabe que teu organismo está se preparando para dar um problema estomacal. Alguma coisa que você está comendo está lhe prejudicando. Aí Deus vai lá no seu pensamento, faz você ter um pequeno mal-estar, ou você pensar assim, eu não vou comer mais tal coisa. Porque isso aqui parece... Eu estou sentindo uma coisa, eu estou comendo e não estou gostando. Você para de comer. E aquele problema estomacal, exemplo, quando você vai sair de carro e naquele momento, naquele dia, o diabo preparou uma cilada para você bater, exemplo, de moto, e aí Deus vai lá e faz um prever, pré-vidência. Vidência é ver, vidência, um vidente, aquele que vê. Providência, é na hora. Clamou por socorro, pum, a resposta veio. Providenciou. Previdência, vidência é ver. Pré é antes. Pré-escola. É antes da escola tem uma pré é antes.
Antes de acontecer, Deus viu e ele previdenciou. É uma previdência. Antes de acontecer, Deus viu. Então nós devemos agradecer a Deus pelas providências que nós vemos. Mas também agradecer a Deus, se não fosse o Senhor, quanta coisa poderia acontecer na minha vida. Tem coisas que nós até anotamos, olha, Deus me livrou lá no passado de tal coisa, Deus não permitiu que eu estudasse isso, que eu fizesse aquilo, que eu fosse para aquele caminho, que eu me mudasse para tal cidade, que eu fizesse tal coisa. Eu queria, e Deus não me deu. Você que é adolescente, muitas vezes você pode dizer, você pode gostar de alguém e querer, daqui a pouco Deus não deixa, e lá adiante você vai ver que aquilo não era da vontade de Deus, e Deus lhe livrou. Então a previdência. Tem outros exemplos, você está colocando na sua mente, no seu entendimento, essas é previdência, Deus tira. Só que essas previdências previdência de Deus nós não ficamos sabendo, às vezes, a grande maioria das vezes não. Já estamos com 45 minutos? Deixa eu ver, só vou dar uma espiadinha se o celular está quente. Está morno. O celular aquece demais, ele tranca, ele para o vídeo para proteger o celular de superaquecimento, mas por enquanto ele está ok. Onde nós paramos? Vamos lá, me ajuda, gente. Uma coisa dividir os pontos, tá? Foi nesse rei que solicitou a tradução da Bíblia, vernáculo oficial hebraico para o grego, resultando na famosa tradução dos 70, conhecido como Septuaginta. Um ancoradouro dividia 2 portos. Por isso que eu fui agora entendi, agora me lembrei. Na previdência, porque Deus usou a sua previdência, ele entendeu que, ele sabia que no futuro, se o Antigo Testamento fosse somente em hebraico, a adoração seria somente dentro, aqui ó, sinagoga começa com C, não é S, sinagoga. A leitura do texto bíblico só seria possível dentro das sinagogas. O resto do povo não teria. Aqui não teria acesso. Mas aqui que Deus fez? Na sinagoga, o texto hebraico. Nas sinagogas. E aí Deus permitiu que todas as nações, todos os povos. Deus sabia lá quando Alexandre construiu a cidade, quando Ptolomeu construiu a biblioteca, Deus deu a sabedoria para que o segundo Ptolomeu II, pegasse e traduzisse todo o Antigo Testamento para o grego. Porque lá no futuro, quando Roma assumisse e engolisse a cultura e o idioma, e fizesse com que o idioma fosse oficial de todo o império, nós tínhamos na sinagoga o Antigo Testamento em hebraico. Mas no Império Romano tinha o Antigo Testamento em grego. Então isso aí foi uma previdência de Deus. Se nós não soubermos da história, lá na época tinha muita gente que reclamava, por que vai ter o Antigo Testamento em grego? Nós queríamos ter o Novo Testamento, queria ter o Antigo Testamento em hebraico no original, né? Se não tivesse o grego, Paulo não teria todas aquelas informações para poder disponíveis, para poder ensinar. E muitas vezes eles ensinavam o próprio Felipe. Quando ele passou pelo eunuco e o Espírito Santo conduziu ele, o eunuco estava lendo o que? O Antigo Testamento? Se o Antigo Testamento estivesse só dentro da sinagoga, o etíoco não teria lendo e Felipe não poderia evangelizar para ele. E qual era o Antigo Testamento que o etíoco estava lendo? O grego. Então valeu a pena. Nós perdemos uns quantos minutos porque podia seguir. Não adianta nós seguir para cá e perder isso aqui. Isso aqui nunca mais você vai esquecer. Ok? E se você esquecer é só voltar aqui, lembrar que estava no terceiro vídeo e vir de novo. Um couradouro dividia, quero ver se eu chego até aqui pelo menos, 2 portos, um oriental e o outro ocidental. Um couradouro dividia 2 portos, o oriental e o ocidental. Partiam tanto frotas bélicas como comerciais.
transportando cereais de todo o Império Romano. Aqui nós já estamos no Império Romano. Lembra que eu disse? Que o Império Romano, tá. Então aqui a tradução da Septuaginta. Daqui nós temos um bom tempinho e já viemos para cá, ok? Oriental, ocidental. Um ia para o leste e outro para o oeste. Oriental e ocidental. Transportando cereais de todo o Império Romano. Certa vez Paulo embarcou em um navio que partia de Alexandria carregado de alimentos. Atos 27, 6 e 10. Alexandria concentrava 3 grupos étnicos. Os egípcios, uma vez que a cidade estava no Egito. Alexandria. Olha, isso aqui é legal, ó. Alexandria estava no Egito. Eu até te falado antes, mas agora... de judeus, porque ali eles não eram perseguidos, e os gregos, porque o Egito estava sob o poder imperial dos Ptolomeus. Ok? Ainda estavam os Ptolomeus, viu? Até na época de Roma, ainda estavam o quê? Os Ptolomeus. Os judeus estavam vivendo o início da diáspora, que culminou no ano 70 depois de Cristo. O templo, a palavra tinha sumido, o templo que Herodes construiu, que Jesus ainda disse que destruiria e reconstruir no terceiro dia, que eles acharam que era o templo, que era como foi anos e anos construindo, ainda nem chegou ao fim, ele vai destruir e vai construir no terceiro dia, que ele estava falando do seu corpo, que era o templo, em que o Espírito Santo estava, e era o templo que, entendeu, que Deus ia trazer a restauração para Israel. Então... No 70, foi destruído, e Alexandria concentrava a terceira maior colônia de judeus fora do seu país, perdendo só para Roma e Jerusalém. Na Alexandria, eles construíram sua sinagoga. No dia do julgamento... Aqui, ó, e aí ele traz a sua sinagoga. Por quê? Como é que o pastor Walter Brunelli sabe que na Alexandria eles construíram a sua sinagoga? Como é que ele tem essa informação? Por quê? No dia do julgamento e da morte de Estevão, eu li rápido isso aqui a primeira vez, não entendi nada. Eu tive que ler 3, 4, 5, 6 vezes. E eu estou trazendo para você. Se você for ler rápido isso aqui, você vai boiar. Na Alexandria, eles construíram sua sinagoga. Como é que sabemos disso? No dia do julgamento da morte de Estevão, havia um representante da sinagoga de Alexandria, entre os 5 representantes ali. Sabe quando Paulo consentiu com a morte de Estevão? Ali tinha representantes de 5 sinagogas, e uma delas era os alexandrinos. Tinha uns que falam da sinagoga de Alexandria, tem uma tradução, e tem tradução que diz que na sinagoga dos alexandrinos. Abre aí e vê. Eu já abri, já conferi, é só você abrir. Abre sua Bíblia, marca na Bíblia ali, vê, os alexandrinos. Então existia uma sinagoga em Alexandria. Tá aqui, focadinho? Tá. Depois eu quero gastar um bom tempo falando sobre as sinagogas, mas por enquanto... Não, vamos focar aqui, o vídeo já tá saindo quase 1 hora. A igreja cristã também tinha um bom número de membros naquele local, tendo Clemente de Alexandria como um dos seus líderes. Então a igreja cristã também tinha um bom número de membros naquele local, tendo Clemente de Alexandria como um dos seus líderes. A cidade tornou-se um grande centro cultural mundial. Os teólogos que se formavam ali em Alexandria eram primeiramente filósofo. Ok? E aí os pais apostólicos. Aqui os pais apostólicos. Vídeo 4. Eu vou fazer isso aqui. Bem, vamos isso aqui. Vídeo 3. E de o 2 e o vídeo 1 foca. Vídeo 1. Se você quiser fazer essa marcação também, só ir vendo aí. Eu não posso falhar com a minha palavra. Antes que complete 1 hora de vídeo, vem.
Vou ler aqui, ó. Aqui as informações sobre a história da teologia cristã. Um resumo para... Foco. Aí, gente. Isso. História da teologia é uma visão histórica da teologia, contemplando os principais teólogos da igreja, desde o segundo século, conhecido como pais da igreja, as controvérsias teológicas, os concílios ecumênicos. Ecumênicos significa fé em comum. As primeiras reuniões ecumênicas eram religiosos, eram líderes, bispos e pastores de várias cidades com a mesma fé em Cristo se reuniam para tratar de assuntos comuns, ok? Então, não tinha nada errado em ecumenismo no início, era fé em comum, ok? Então, os concílios eram concílios ecumênicos, pegavam gente de várias igrejas e se juntavam. Hoje, como seria fosse um congresso ou sabe, alguma assembleia geral das igrejas. Todas as igrejas de várias cidades se reúnem para fazer uma reunião, decidir o futuro da igreja. Mais ou menos, se você tem na sua igreja um congresso geral, se você já ouviu falar sobre isso, é mais ou menos o que acontecia nos ecumênicos, era isso, ok? Aí, o que aconteceu depois com a multiplicação da religião e a igreja católica se misturando com tudo que é tipo de crença? Então, o ecumenismo se traduziu depois, começou a significar o quê? Gente de religiões africanas, gente de várias religiões kardecistas e outras religiões se juntavam para fazer uma religião em comum, usar pontos em comum, sabe, essa coisa assim. E aí isso foi chamado de encontros ecumênicos, entendeu? Então, ecumênicos. Então, mudou totalmente. Então, aqui, ó. Tu vê aqui, ó. Até tá aqui, ó. Nem me dei de conta, eu estava falando os concílios ecumênicos, a reforma protestante, viu? Concílios, viu? Eles faziam concílios, eram ecumênicos que eram de pessoas que tinham fé em comum. Só que aí agora ecumênico significa gente que tem fés diferentes com pontos em comuns. Entendeu? Então, antigamente não era errado, hoje é. Um cristão que se reúne com outras religiões que não professam Jesus Cristo como Senhor para adorar a Deus junto não dá certo, porque uns vão adorar a Satanás e hostes do inferno e outros vão adorar Jesus, e a luz e trevas não se unem, não se juntam. A reforma protestante, e isso aqui é muito importante, isso aqui eu demorei um tempão para me entender como é que isso funcionava. Ok? Você saber disso, você ter na sua mente gravada isso agora, entendeu? Não tem preço. 58, 2 minutos. A reforma protestante é a contribuição dos teólogos pós-reformistas aos teólogos liberais do século XX. Prefácio por o professor Alberto Alves da Fonseca. Aqui, ó. Vamos falar sobre o pastor Walter Brunelli. Tem levado a palavra de Deus a muitos países e igrejas, conferências, seminários, cruzadas evangelísticas através do programa da TV Bereana. Se você procurar na internet você consegue essas informações. Exibido em diversos canais de televisão e via internet. Por onde passa, contribui para o crescimento do corpo de Cristo com mensagens impactantes, conforme a orientação do Espírito Santo. Graduado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja Metodista Livre de São Paulo, graduado pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Olha, veio aqui no Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Estudou aqui. Pós-graduado em Didática do Ensino Superior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie também. Pastor presidente da Assembleia de Deus Bereana em São Paulo. Site dele, www.walterbrunelli.com.br, Editora Central Gospel. E aqui os dados catalográficos precisos e endereço da editora, os dados da editora. E aqui, ó, esse aqui, estudo sobre biologia, os dados sobre teontologia e os outros, eu não vou ler agora, não vai ler, vai ser lido nesse estudo. Nosso importante agora, enquanto não terminar a história da teologia, nós vamos focar somente na história da teologia. Nós temos que entender todo esse período. No próximo vídeo,
10 segundos, nós vamos ler os prefácios e nós vamos ler os prolegômenos. Então Jesus abençoe vocês. 1 hora de vídeo, vamos lá. Só espelhozinho, só para me abanar vocês. Tchau, tchau, Jesus abençoe a todos e vida que segue. Quando acaba o vídeo é vida que segue. Quando o vídeo continua, vídeo que segue. Jesus abençoe vocês.